Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está também no nosso canal do YouTube aí, grande honra e prazer estar nesse tempo tão especial, nosso primeiro Shabbat do ano, né? Ano novo bíblico. E realmente desejo a todos vocês um ano de bênçãos, de transformação e realmente de muito testemunho, de que o Senhor realmente capacite cada um de vocês, como Ele mesmo já profetizou sobre este ano, que haja um grande discernimento entre tudo aquilo que vocês precisam separar entre o que é do reino de Deus e o que realmente irá perecer com esse mundo. Ok? Então Deus nos traz hoje uma palavra que de certa forma me pegou meio desprevenido, né, nessa semana, embora a gente tenha estudado aí, mesmo com esse intercalo no meio do caminho, né, da celebração do Rosh Hashanah, mas trouxe aí esses 3 dias aí uma palavra forte e que nos faz realmente pensar sobre como vai ser o desenvolvimento desse ano para todos nós, né? Então ele faz um chamado ao arrependimento, intercessão e uma entrega total, né, que ele pede para a gente para esse ano. E para isso ele vai utilizar de nós aqui um pouquinho, pessoal, que o celular é um barato. Uma hora ele funciona, outra ele não funciona, né? Ele vai nos levar de 1 Coríntios, capítulo 7. A partir do versículo 32, que diz assim: E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca e casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Amém. Essa palavra às vezes pode ser um pouco forte para alguns, né? As pessoas hoje em dia vêm para uma situação de convívio no mundo de uma forma que a parte espiritual vem sendo abandonada gradativamente, né? Muitos dizem estar no Espírito, mas não vivem em Espírito. É uma das coisas que Paulo vem trazendo muito forte nisso aí, nesse sentido, nesse capítulo 7 de Coríntios, onde ele traz para nós uma experiência muito
eficaz para o tempo de hoje. Porque a preocupação do mundo não é construir, e sim apenas saborear os prazeres deste mundo. E com isso daí, não podia ser diferente, o Senhor nos dá mais uma parábola para iniciarmos esse tempo, bem assim. O reino de Deus é: um rei tinha um filho amado, herdeiro de todo o reino. Mas esse filho, seduzido pelas vozes da cidade, começou a se afastar do palácio. No começo foram pequenos passos, mas logo ele estava entre os inimigos do pai, vivendo longe da sua casa. Um dia, arrependido e com vergonha, ele pensou: como posso voltar? Eu sujei as minhas roupas reais, perdi minha herança e não tenho coragem de entrar diante do rei. Os guardas do palácio o viram de longe e queriam impedi-lo, mas o próprio rei saiu, deixou o trono e correu ao encontro do filho. Ele o abraçou, cobriu a sua nudez com roupas novas e disse: eu mesmo pago o preço de tua volta, porque o meu amor é maior que a tua dívida. Mas o rei fez mais. Convocou todo o povo a jejuar, tocar as trombetas e se alegrar, porque o filho perdido havia sido restaurado. E essa é a história de todos nós. Precisamos voltar, precisamos ser recebidos pelo Pai, precisamos do sacrifício que já foi feito na cruz. Hoje, o Senhor nos chama a voltar e nos arrepender e nos render diante da cruz de Cristo. Essa palavra vem de encontro à porção de hoje, que é Vayaler, que é no livro de Deuteronômio 31, com o Evangelho de João, capítulos 18 e 19, o profeta Oséias, capítulo 14, de 2 a 10, e o profeta Joel, capítulo 2, de 15 a 17. Essa porção de hoje é a despedida definitiva de Moisés. Ou seja, ele vai embora. E essa porção, a princípio, quando eu estava começando a estudá-la, a pegar toda a direção de Deus, eu sempre busco para ele uma imagem, alguma cena, alguma coisa que possa usar de referência para que a gente possa desenvolver todo o tema e aquela coisa toda. E uma das referências que ele me deu, a primeira referência que ele me deu, foi justamente de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era moleque, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Normalmente você tem o quê? O pai que fica segurando ali no banco, né, para o filho começar a pedalar, as primeiras pedaladas, aquela coisa toda, até que daqui a pouco ele solta a mão e o filho começa a andar sozinho sobre a bicicleta e vai aprendendo, vai levando seus tombos, vai aperfeiçoando e assim vai indo até se desenvolver em cima dessa bicicleta. O Evangelho é a mesma coisa. A mesma situação que, tipo, alguém pega na nossa mão, nos ensina a montar na bicicleta, ou seja, no Evangelho, e te ensina a dar as pedaladas sobre os capítulos, versículos, profetas, evangelhos e tudo mais, né? Salmos, cânticos e tudo, e provérbios e por aí vai. Ensina quais são o que significa cada uma daquelas coisas, até a hora que você tira esse contexto. Ou seja, você construiu a sua bicicleta. E Deus vai colocando pessoas para que você ande. Aprenda a andar, dar suas pedaladas e vai se equilibrando. E sempre segurando no seu banco. Para que você tenha todo o equilíbrio e uma sensação que, tipo, se eu cair para trás, ou se eu cair de lado, eu sei que tem meu pai me segurando. Tanto atrás como do lado que eu tombar. Então, é assim que se começa a andar no Evangelho. E às vezes,
esse caminho se torna um pouco mais árduo, porque tem gente que não quer que o instrutor largue o banco. Quer continuar pedalando, 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 mas com o instrutor sempre ali segurando o banco, porque não faz questão de andar com as suas próprias pernas. E assim é o famoso ide, que todo mundo prega por aí, uma série de coisas, mas esquece que o ide tem essa função. Jesus formou o grupo de 12, que se perdeu um no caminho, mas todos juntos, unidos ali, aprendendo a como andar de bicicleta nas palavras de Deus. Uma vez que todos os sacerdotes daquela época, digamos assim, com quem Jesus debateu e tudo mais, todos puxavam para si querer continuar que o povo se tornasse dependente do que eles diziam. E você imagina o seguinte, naquela época, não é que nem o dia de hoje, por exemplo, que você tem as Bíblias em diversos tamanhos, tem tamanho grande, tamanho pequeno, tem no celular, tem no tablet, tem no computador, tem aonde você quiser. Naquele tempo não, eram pergaminhos, que você tinha aqueles rolos. E as bibliotecas eram exclusivas dos sacerdotes, dos estudiosos disso daí. E eles vinham e falavam ao povo o que estava escrito. Colocavam na sua forma a interpretação e tudo mais. Mas, como nós hoje, muitas vezes se sai de um culto, se sai de um ensinamento, ou até mesmo de uma visita que fazemos na casa das pessoas e tudo mais, passa-se o ensinamento, mas passou o primeiro café e já se esquece. Já começa um problema da política, o problema do mundo, entra na parte do Evangelho. E muitas vezes acabam indo para uma discussão um pouco mais acalorada, fora do Evangelho e em outras áreas que mais incomodam o mundo, e não de exaltar, falar do Evangelho de Jesus. E isso vem sendo uma constante. E tem gente que também se utiliza do Evangelho para benefício próprio, como o próprio Senhor já nos cuidou. Por isso que ele nos leva àquela parte de 1 Coríntios, capítulo 7, justamente para isso. Ele fala muito claro, solteiro, foque em Cristo, foque no Evangelho, tanto o homem como a mulher, foque no Evangelho, para que justamente o quê? Você comece a ter discernimento. Uma vez que você saiba andar, e quem pedala sozinho sabe muito bem disso, principalmente quem pedala à noite, aquela coisa toda, enfrenta diversas tentações, diversos desafios, diversas situações, assim, momentos até de perigo. Quando você está em grupo, ou seja, com mais companheiros, ou sua companheira, ou seu companheiro, junto andando, um cuida do outro, um vai dando apoio para o outro. E qualquer diversidade que há no caminho, os dois tomam as decisões necessárias para qual o melhor caminho, o melhor roteiro a ser seguido. Às vezes não precisa nem falar, mas basta um simples olhar e tudo já está resolvido. É a mesma coisa também nesse sentido quando se leva o Evangelho nessa situação, onde muitos usurpam do movimento, às vezes, de um casal, que ele tem que pedalar, tem que andar junto, porque, como a própria palavra de Deus mesmo diz, marido e mulher se tornam uma só carne, um só espírito, uma só união, que Deus uniu, o homem não separe. Então eles têm que ser reservados ao momento de tranquilidade deles também, das decisões que precisam tomar. Não posso entupir ali de tempo, falando e se perdendo tempo do Evangelho, porque já não estou mais falando do Evangelho. Já estou praticando a torpidade, que a gente costuma dizer, de invadir a privacidade de casal, quando a própria Bíblia condena que
o homem e a mulher cuidem da sua casa, cuidem dos seus afazeres, para que tenham tempo para o Senhor, mas de acordo com o seu próprio tempo. E assim como está na própria explicação do livro que nós falamos de 1 Coríntios, capítulo 7. Tanto o homem como a mulher têm essa responsabilidade. O mundo exige que você, por exemplo, cuide de uma casa, ou que traga o sustento para casa. Os dois juntos cuidarão do Evangelho no seu momento. E isso daí é o que nós podemos dizer que a Bíblia inteira fala sempre de um mesmo Deus, que busca um povo em santidade. Moisés está se despedindo, os profetas clamam e Cristo cumpre. A mensagem é a mesma: voltem-se para o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, a voz de Deus nunca muda. Vocês podem querer inventar um monte de discursos aí, nunca muda. Porque Ele está chamando o seu povo ao arrependimento e à entrega total. Hoje o Senhor nos chama a voltar, a nos arrepender e nos render diante da cruz de Cristo. Isso daí vem nos tocar que, por exemplo, como o próprio Moisés, sabendo que ali, com 120 anos de idade, já não tinha mais autorização para atravessar o Jordão. Não por um erro. Muitas vezes a interpretação bíblica coloca que ele errou porque ele feriu a pedra e se arrumam desculpas. Não. É como a gente coloca. Deus colocou a bicicleta para a gente pedalar. Chegou o tempo de Moisés soltar o banquinho, para que o povo pedalasse na vontade de Deus. O que ele podia fazer, tudo aquilo que ele recebeu, ele fez. Então, como um pai, digamos assim, ainda segurando um banquinho, ó, não esqueçam os ensinamentos de Deus. Ele mesmo fala, sejam fortes, sejam decididos. Está na própria palavra. O povo podia perder o líder, mas não perderia jamais a presença do Senhor. Quando um pastor parte, um exemplo prático que a gente tem, a obra tem que continuar. Não é porque ele partiu. Como todos sabem aqui, já perdi meus pais espirituais, já perdi meu pai carnal, minha mãe também em cima disso, mas a obra tem que continuar. Não pode parar. Quando um crente fiel parte, o Espírito Santo levanta outros. Ah, mas está indo embora da igreja, aquela coisa toda. Vem outros. O que nós não podemos é ficar nessa mesmice do tipo, não, senão que se a gente fizer ele vai embora, ou aquele lá também, se a gente não agradar ele vai embora, e fica aqueles negócios. Isso é mundo. Isso é mundo. Não tem Espírito Santo nisso. Tem mundo. Desejos carnais interferindo no plano espiritual. O obreiro pode até parar, mas a obra não vai parar. Isso é fato. Porque o Senhor é quem vai adiante de nós sempre. Ah, não quero trabalhar na obra, eu quero ficar lá olhando para os púlpitos. Eu quero subir púlpito, eu quero ficar pregando, mas o teu chamado é para ir em hospital, meu filho. A sua direção é para ir nos presídios, sua direção é para ir ver pessoal de rua. Ah, não, mas eu quero ficar no púlpito. O que é isso? Espírito Santo? Não. Isso é engano. Está sendo enganado. Está fugindo da direção de Deus. Você não quer fazer a obra de Deus? Se prepare para ser envergonhado no altar. Porque outro será levantado para fazer essa obra de hospital. Essa obra da rua. Essa obra que é destinada somente a exaltar o nome de Deus, não o nome da pessoa. A igreja hoje precisa viver
na certeza de que a presença de Deus é a nossa segurança e não a de homens. Homem nenhum vai trazer segurança espiritual de nada, porque todos nós somos falhos, todos somos pecadores. E o próprio livro de Jeremias nos diz: maldito é o homem que confia no homem. Ah, mas ele é um servo de Deus, ele é um ministro, ele é apóstolo e tal. Mas ele é homem. Mas ele é homem. Sujeito a tudo. Sujeito aos enganos da vida. Sujeito às tentações. Ok? O arrependimento não é só emoção, mas palavras sinceras diante de Deus. Quantas vezes você vai a uma igreja e se declara para Deus? Muitas. Mas quantas vezes, lá no seu quarto, em secreto, passando por aquele momento difícil, lágrimas até saindo, soluçando à vontade, você realmente se revela para Deus? Quantas palavras sinceras se coloca para Ele? No livro de Oséias 14, ele nos coloca o seguinte: recebei palavras e convertei-vos ao Senhor. Ou seja, receba essa palavra de hoje, não como um cutucão, mas como um espinho, né? Rompendo a tua carne e falar: volta para Deus, conversa com Ele. Conversa com o Senhor. Ele quer te ouvir. Ele quer conversar com você. E assim também é colocado como o toque da trombeta, já que essa semana nós tocamos os chofares, né? Porque o chofar é um chamado coletivo, não é só individual, não é só para você, não, se achando exclusivista. Isso é uma mania que há muitos anos eu venho batendo de frente em muita igreja aí, que às vezes as pessoas vai num culto mesmo com 5.000 pessoas lá dentro, elas são individualistas. Não é um orando pelos outros. Ah, eu recebi a unção, eu quero a unção, eu quero isso e eu quero aquilo. Por quê? Para quê? É um individualismo muito grande. As pessoas não estão ali envolvendo-se em si. Às vezes até mesmo ao final de alguns cultos que eu tenho presenciado, vem aquela, como é que se diz, um sorriso, digamos assim, você apareceu, tá bom, estou dando uma risadinha aqui, legal, beleza, que bom que você veio e tal, aquela coisa toda, mas tá tipo assim, ó, tá bom, valeu, só isso. Mais ou menos nesse ponto. Hoje em dia está tudo assim. Não tem aquele entusiasmo, não tem aquele abraço, não tem aquela vontade de tipo, poxa irmão, fazia tempos que a gente não se via, olha que legal, estamos juntos aqui, vamos adorar o Senhor, e junto, pegar na mão mesmo e vamos orar, vamos louvar o Senhor. A gente via muito antigamente isso daí. Hoje em dia, às vezes tem até mesmo congressos e tudo mais, individualismo gigante. É muita coisa assim que vem transformando para pior nesse caminho que a gente vem percorrendo, né? Até os sacerdotes deveriam chorar entre o pórtico e o altar. Hoje a gente não vê lágrimas, a gente só vê desespero. A gente vê desespero das pessoas. Porque, meu marido brigou comigo, porque a minha esposa é assim, porque os meus filhos são assados, porque a empresa está uma porcaria, porque esse governo não sei o quê, porque o mundo está uma desgraça, porque cada lei que aparece... A gente escuta tudo isso. Mas, e Deus? E os ensinamentos de Deus para que você não viva nessa situação? Como Ele mesmo coloca para nós. Se escolheres o caminho da bênção, serão fartos. Se nós estamos vivendo
um tempo de amargura, deduzimos então que nós não procuramos o caminho da bênção. Procuramos o caminho da maldição. E qual é esse caminho da maldição? Senão o individualismo. A pior coisa que existe. Por quê? Como é que você chega numa conclusão dessa? A própria mensagem do Jesus. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Hoje basta uma reclamação e já quero divórcio. Já quero divórcio, já quero separação, já quero... Não conseguem se sustentar. Não conseguem viver em harmonia. Não conseguem viver em união. Não buscam realmente soluções dentro do Evangelho, mas sim no que é melhor aos olhos do mundo. E isso vem trazendo para nós uma falha de avivamentos. Até pouco tempo atrás, a gente comentava até os avivamentos da Rua Azusa, estudava sobre isso. Nossa, era um tempo fantástico. Que a gente podia realmente presenciar vários tipos de avivamentos. Hoje, são momentos especiais apenas. Apenas momentos especiais. Mas o homem encontrou um jeito de estragar. Se tornaram caros. Não, porque eu tenho que manter uma estrutura, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu já vi avivamento em campo de futebol. Quando se quer, se faz sem colocar peso nas costas de ninguém. Ou para aparecer o nome da placa. Nada mais isso. Porque o avivamento na história sempre começaram com oração. Oração e jejum. O que nós vamos fazer todos os dias, já nos preparando para Yom Kippur, dia do perdão. Porque não há Pentecostes sem cenáculo. Ou seja, sem se preparar. Como ele mesmo fala, Senhor, onde o Senhor quer que celebrar o Seder Pascal, ou seja, o jantar de Páscoa? Preparem em tal lugar. Assim, se preparem. Nós não estamos nos preparando com jejum, não estamos nos preparando com oração. Oramos quando convém. Entre uma partida de futebol e uma novela, alguma coisa nesse sentido, e olha lá. Às vezes o trânsito está ruim, vamos xingar, vamos escutar a notícia, vamos escutar a música, subir o som, incomodar os outros, porque eu quero me isolar dessa bagunça toda. Mas não seria um momento interessante para que você ore? Será que Deus não está reservando esse tempo para você, nesse meio desse trânsito, desse caos? Quer dizer, se você não tem tempo no escritório, porque você não consegue parar, porque o telefone não para de tocar mensagens, e-mails e uma série de outras coisas mais, reuniões, planejamentos e uma série de coisas que tomam todo o seu tempo, e de repente, aquele pequeno tempo de meia hora no trânsito, será que não é o momento que Deus te separou para que você faça uma oração com Ele? Vocês já começaram a pensar isso? Hoje o mundo realmente falta oração. E o que as pessoas mais pedem, digamos assim, quando se encontram comigo nas ruas, nos lugares por aí, realmente é oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Onde está ela? E aí justamente nós temos que buscar esse entendimento que, tipo, o arrependimento abre as portas. Mas não é a porta comum, as portas do céu. E a intercessão move a mão de Deus em favor do povo. Eu não posso simplesmente interceder de uma forma individual. Eu posso trazer o benefício, ou seja, direcionar a mão de Deus para a tua vida, mas você tem que resplandecer
Não para você, mas para todos na sua casa. Esse é o chamado para o ministro. Encontrar as dificuldades, encontrar os problemas e trazer a solução à luz do Evangelho. Se ele não traz isso, começa a dar palpite, não é um homem de Deus. É um homem. Simplesmente isso. Também se querer se exacerbar em cima da palavra de Deus, crescer em cima da palavra de Deus, sem ter humildade, sem ter simplicidade, sem estar sujeito, também não é um homem de Deus. É um convidado da tua casa. Só isso. O Espírito Santo está chamando a igreja para jejum, oração e lágrimas. Isso é preparação para o avivamento. O arrependimento abre os céus. E a intercessão move a mão de Deus. Então vamos nos arrepender, vamos interceder um pelos outros. Qual é a pessoa que você mais conhece hoje, que você mais ama no dia de hoje, que você pode interceder por ela, orando? De repente vou falar, vou fazer um jejum para ajudar essa pessoa. Vou lá, pai, eu não sei o que ela está precisando, mas ela está passando por um tempo tão difícil. Mas eu não sou ministro, eu não tenho esse domínio do evangelho, mas então fica difícil. Tá. Tem coração? Você tem um coração quebrantado? Então você tem tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Um coração quebrantado, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo que Ele vai fazer a maravilha, tendo fé. Fé em abundância. Às vezes você pode ver uma pessoa caída, ela está lutando com ela mesma para tentar sobreviver. Imagina a responsabilidade de falar assim para ela, é por falta de fé. Não, ela está lutando o bom combate. Deus está dando uma oportunidade dela de lutar realmente. Muitas vezes você cai numa situação que fala, nossa, que perrengue é esse, aquela coisa toda. Ah, vou desistir. Alguém fala para você, não desista, continua. Vai em frente. Quem é esse cara? Ah, o ministro? Não. Jesus. É o próprio Jesus. Falando para você, insiste, persiste. Você vai vencer. Mas está difícil. Você vai vencer. Você é capaz. Vai em frente. É assim que ele faz. Ah, mas como é que você prova isso, apóstolo? Jó. Você quer um exemplo maior que esse? Tinha tudo. Perdeu tudo. Reclamou de Deus? Não. Continuou perseverando ali. Não desistiu de Deus. Entendeu o recado? É para o meu aperfeiçoamento. Você acha que Paulo estava fazendo o quê? Não, eu estou numa escrivaninha agora, eu vou escrever a carta para Efésios. Eu vou escrever a carta para Coríntios. É isso? Ele tinha um gabinete dele, aquela coisa, poltrona reclinável e tal, numa boa. Ou ele estava na cadeia? Ou ele estava em presídio? Tomando chibata nas costas. Aqueles ferros acorrentando as mãos e os pés dele. Aquelas cadeias frias, geladas, e de repente o frio chega, não tem nem como se agasalhar. E ele preocupado em escrever uma carta para os coríntios. E chegar no dia de hoje e falar, ei, vocês são uma noiva de Cristo. Vocês são a esposa. Sejam dignas do marido que vocês têm, porque ele está preparando um mundo para vocês. Se dediquem a uma
o seu mundo melhor para receber o teu marido. Quantas vezes se perde hoje esse tempo num alinhamento entre casal apenas? Nós estamos falando do nosso relacionamento com o próprio Senhor. E é isso que nós temos que começar a entender, que o justo foi condenado para que os injustos fossem absolvidos. Por que disso? Porque ele é o Cordeiro que cumpre a profecia e carrega a culpa do povo. O arrependimento encontra a resposta na cruz. E o clamor da misericórdia encontra a resposta no sangue derramado. Assim como ele se entregou totalmente, nós precisamos nos render sem reservas. A vida no altar, coração no fogo e joelhos no pó. Cristo não ficou lá na cruz lamentando, tipo, estou levando aqui um prego no braço, ou nos meus pés, estou levando chicote, esse tipo de coisa. Não estou com o lombo machucado por ter carregado a cruz, e nem pelos açoites que eu sofri antes. Estou aqui para salvar o povo. Ele se deu por inteiro. E você hoje tem condições de ser por inteiro para Cristo? De chegar aí no seu lugar, de repente você está assistindo no seu computador, na sua televisão. Você hoje realmente tem condições de se entregar para Cristo? E se corrigir para isso? Moisés mesmo disse, sede fortes e corajosos. Você tem coragem de se entregar para o Senhor e não retroceder? Osé e Joel sempre falaram, arrependam-se e clamem. Não é tempo de festa, é tempo de quebrantamento. E Cristo se entregou na cruz. Não é hora de viver pela metade, é hora de se entregar totalmente. Quem se arrepende encontra perdão. Quem intercede vê a nação transformada. E quem se entrega totalmente é cheio do Espírito Santo. E alguém pode perguntar, e o que isso significa para nós no tempo de hoje? A resposta está no livro de Hebreus, capítulos 4 e 11. Aquilo que Moisés profetizou, aquilo que os profetas clamaram, aquilo que Jesus consumou na cruz, o livro de Hebreus abre para nós como um convite. Não estamos diante de um altar de pedra, estamos diante do trono da graça. Não precisamos mais de sangue de animais, temos o sangue do Cordeiro. Não precisamos esperar o sacerdote entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, porque o sumo sacerdote já entrou de vez por todas as coisas do seu próprio povo e utilizou o seu próprio sangue. E hoje nos chamam, vinde com confiança até o trono da graça. O arrependimento vai abrir os céus. Onde havia véu, agora há acesso. Na cruz, o preço foi pago por inteiro. E vocês lembram o que Jesus disse na cruz? Está consumado. Essa é a chave. Essa é a chave que o novo caminho se abre. Todos aqueles que se colocam diante da cruz e entendem essa mensagem,
tem a porta aberta, a porta estreita aberta. Porque esse é o novo caminho. E ele se abre perante os olhos de vocês, para realmente entrar no Santo dos Santos. Não apenas, nossa, entrei no Santo dos Santos, não. Para fazer parte com Cristo do lugar mais secreto que existe em todo o universo. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença. Reconhecemos que precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça. Hoje declaramos arrependimento verdadeiro. Lava-nos pelo sangue de Jesus, que na cruz disse, está consumado. Toda a culpa, toda a acusação, toda a cadeia espiritual cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, enche cada coração que está aqui e também cada vida que está assistindo essa transmissão. Que o Teu fogo renove, Senhor, que o Teu poder restaure, que a Tua presença transforme. E declaramos pela fé, não caminharemos sozinhos, meu Pai, porque Tu vais adiante de nós. Vivemos pelo Teu perdão, caminhamos, Senhor, pela Tua graça e nos levantamos pela Tua unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.